Oi, pessoal! Hoje vamos falar sobre a medida provisória 808 de 2017, que alterou a Lei 13.467 de 2017 sobre a reforma trabalhista. Ou seja, a gente teve uma lei que alterou significativamente a CLT e agora temos uma medida provisória que alterou alguns pontos dessa lei. Mas antes de começar a falar especificamente das alterações, vamos explicar o que seria uma medida provisória. A medida provisória é um instrumento com força de lei adotado pelo Presidente da República em casos de relevância e urgência. Ela produz efeitos imediatos, mas depende da aprovação do Congresso Nacional para ser transformada definitivamente em lei. O seu prazo de vigência é de 60 dias, prorrogáveis uma vez por igual período. Ou seja, essa medida provisória que alterou a reforma trabalhista tem eficácia imediata. Ela já está valendo, mas ela depende da aprovação do Senado e da Câmara. Se a Câmara ou o Senado rejeitar essa medida provisória, ou se ela perder a eficácia, os parlamentares têm que editar um decreto legislativo para disciplinar os efeitos jurídicos gerados durante a sua vigência. Então, ela está valendo agora por 60 dias, que podem ser prorrogados por mais 60 dias, mas a gente vai ter que aguardar qual vai ser o parecer do Senado e da Câmara sobre ela e se essas casas vão propor alguma alteração no texto. A reforma trabalhista trouxe a regulamentação da jornada 12 por 36, que sempre foi muito utilizada no meio da saúde, mas que ela não tinha uma previsão na lei. Uma alteração significativa que a reforma trouxe foi que essa jornada poderia ser estabelecida por meio de acordo individual. A medida provisória alterou o caput do artigo 59A da CLT e esse tipo de jornada voltou a ter a limitação de ser estabelecida apenas por acordo ou convenção coletiva de trabalho. Como exceção a essa regra, a MP incluiu o parágrafo 2º no artigo 59A. E para as entidades atuantes no setor de saúde, a jornada 12 por 36 poderá ser estabelecida por acordo individual, além de acordo ou convenção coletiva de trabalho. A reforma trabalhista trouxe para a CLT um título específico para tratar do dano moral. Os artigos 223 e seguintes trouxeram a regulamentação do dano moral, estabelecendo um padrão de valores e os parâmetros que deverão ser considerados pelo juiz quando do deferimento da indenização. O padrão de valores estabelecidos pela reforma foi baseado no último salário do ofendido. A MP alterou essa padronização e determinou que as indenizações sejam baseadas no limite máximo dos benefícios do INSS. Ainda sobre o dano moral, a MP alterou o artigo 223C, incluindo outros bens tutelados e passíveis de indenização se ofendidos. E ainda determinou que, para ocorrer a reincidência e a dobra da indenização, a ofensa tem que ocorrer dentro de 2 anos, contados do trânsito em julgado da decisão condenatória. A última alteração referente a esse tópico foi que os parâmetros de valores estabelecidos não devem ser aplicáveis se o dano moral pretendido for decorrente de morte. A reforma trabalhista regulamentou a Lei 13.287 de 2016, que tinha alterado o artigo 394A da CLT sobre o afastamento das empregadas gestantes e lactantes das atividades insalubres, determinando que, ainda que a empregada estivesse afastada das atividades, o adicional de insalubridade deveria ser pago. A MP alterou a redação do artigo 394A, determinando como regra o afastamento das empregadas gestantes de quaisquer atividades, operações e locais insalubres, excluindo, nesse caso, o recebimento do adicional de insalubridade. Caso a empregada gestante apresente voluntariamente atestado de médico de sua confiança, vai poder trabalhar em atividades insalubres de grau médio e grau mínimo. Em atividade de grau máximo, a empregada não poderá mais trabalhar sob nenhuma hipótese. Já para as empregadas lactantes, a regra é que poderá haver o trabalho em atividades em qualquer grau de insalubridade, o que não ocorrerá somente se for apresentado atestado médico que recomende o seu afastamento. A reforma trabalhista trazida pela Lei 13.467 de 2017 regulamentou a contratação dos trabalhadores autônomos, tendo a medida provisória ampliado essa regulamentação, trazendo outras determinações. Agora, se forem cumpridas todas as determinações legais, sendo o trabalho contínuo ou não, não haverá qualidade de empregado, ou seja, não vai gerar o vínculo para o trabalhador, desde que o contrato de prestação de serviço não preveja uma cláusula de exclusividade e que não haja subordinação jurídica.
Ou seja, a empresa poderá contratar um funcionário para prestar serviço de forma autônoma, sendo que esse trabalho pode ser prestado de uma forma contínua ou não, desde que o trabalhador possa prestar serviço para outras empresas e desde que não haja subordinação jurídica. Um exemplo de subordinação jurídica seria a marcação de ponto pelo trabalhador. Com a edição da medida provisória, vão continuar integrando o salário às gratificações legais e as comissões e agora também especificamente as gratificações de função. Depois da medida provisória, com a nova alteração do parágrafo 2º do artigo 457 da CLT, a ajuda de custos só não integrará o salário se for limitada a 50% da remuneração mensal. Com relação ao restante, ou seja, a alimentação, diárias de viagem, prêmios, abonos, ainda que sejam pagos com habitualidades, não vão integrar o salário, ou seja, não teve nenhuma alteração de acordo com a reforma. A medida provisória também trouxe novas regulamentações acerca das gorjetas, incluídas nos parágrafos 12 a 21 do artigo 457, assim como também limitou os prêmios pagos pela empresa a 2 vezes por ano. Essa modalidade de trabalho passou a existir com a reforma trabalhista, e a medida provisória trouxe novas alterações. Nesse novo tipo de trabalho, o empregado pode ser chamado somente quando houver necessidade. O contrato de trabalho deverá ser registrado em CTPS e deverá conter identificação e assinatura das partes, o valor da hora e o local e prazo para pagamento. A convocação ao trabalho será feita pelo empregador e o trabalhador tem o prazo de 24 horas para confirmar. Em caso de silêncio, considere-se como recusada a proposta. O pagamento será proporcional às horas trabalhadas, o que chamamos de salário-hora. O profissional que trabalhar em horário intermitente é livre para formar vínculos de empregos com mais de uma empresa. Esse empregado terá alguns direitos assegurados, como férias, 13º proporcional, descanso semanal remunerado e depósito do FGTS. O recolhimento das contribuições previdenciárias será realizado pelo empregador, porém, se o trabalhador não receber o correspondente a um salário mínimo por mês, ele deverá fazer uma contribuição adicional ao INSS, caso queira ter o direito aos benefícios previdenciários. Quanto às férias, a nova regra de parcelamento em 3 períodos implementada pela reforma trabalhista também será válida para o trabalhador intermitente. Decorrido o prazo de 1 ano sem qualquer convocação para o trabalho, o contrato será considerado como rescindido. Em caso de rescisão do contrato de trabalho, o trabalhador terá direito à metade tanto do aviso prévio quanto da multa de FGTS, a integralidade das demais verbas trabalhistas e não terá direito ao seguro-desemprego. Para contratar um ex-empregado como trabalhador intermitente, a empresa deverá respeitar o intervalo de 18 meses entre o término de um contrato e o início do outro. Essa regra será válida até 31 de dezembro de 2020. Após esse período, será permitido demitir o empregado e recontratá-lo imediatamente como trabalhador intermitente. Essa aula termina aqui. Para não perder nenhum dos nossos conteúdos, inscreva-se agora no nosso canal. Até mais!